Chegou a hora do quadro Entenda o Seu Direito aqui na telinha da TV Brasil Central. Já salva o nosso número aí na sua agenda, 629-9109-5099. É o número do WhatsApp aqui da TBC. Eu já tô com o telefone aqui na mão, porque a gente vai falar agora, gente, de ações trabalhistas. Se você tem alguma ação trabalhista, presta atenção nessa reportagem, porque o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução para reduzir o volume de reclamações trabalhistas na Justiça. A mudança pode agilizar os processos que atualmente chegam a 5 milhões de reclamações pendentes. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo ao vivo aqui nos estúdios da TV Brasil Central o advogado trabalhista Luiz Nicoli. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Danusa, muito obrigado. Obrigado, senhor, por aceitar o nosso convite. Como que essa mudança pode agilizar a questão de processos trabalhistas? Porque existem muitos processos, muitas pessoas esperando aí por anos uma definição. Desde a reforma trabalhista de 2017, já tem essa previsão desta homologação de um acordo extrajudicial, ou seja, aquilo que já vem pronto pelas partes. Então, ao longo desse tempo, de 2017 para cá, alguns juízes se negavam a homologar alguns acordos por questões pontuais processuais. O que o CNJ trouxe foi estabelecer regras claras a respeito. Então, isso vai facilitar os procedimentos desses acordos, tentando diminuir a litigiosidade que hoje tem no Justiça do Trabalho. Quando a gente fala de homologação de acordo, o que isso quer dizer para o trabalhador? Por que esse acordo tem que ser homologado pelo juiz? Homologar é dizer que está dentro das normas legais. Então, uma regra é que tenham 2 advogados entre as partes, empregado e empregador, cada um representado pelos seus advogados. Eles se sentam, estabelecem as regras do acordo e os valores estabelecidos, quais são os pagamentos que estão sendo realizados e apresenta à Justiça. A Justiça, então, ela vai entendendo que está de acordo dentro da regra processual trabalhista, homologa, ou seja, eu concordo e que dê seguimento a essa resolução, né, entre as partes. É porque daí como se esse acordo ele tivesse uma validade jurídica, né? Exatamente. O que é importante esse é o ponto, ter validade jurídica. Às vezes o empregado e o empregador fazem um acordo, daí 1 ano, 2 anos depois, o empregado entra com uma ação judicial. E aí se reclama muito da Justiça do Trabalho por esse ponto. Então o objetivo é, se estiver representado por advogados e apresentar este requerimento à Justiça, é um assunto sacramentado. A homologação desse acordo, ela é respaldo tanto para o trabalhador, de que ele vai receber o que está ali homologado, o que está de fato escrito naquele acordo, quanto para o empresário, de que não aconteça isso que o senhor acabou de citar, de fazer um acordo, de pagar um valor e mesmo assim depois ser alvo de uma ação trabalhista? Exatamente. O que é interessante também, Danusa, é que às vezes o empregado faz o acordo com o empresário e o empresário não cumpre o pagamento ou atrasa. Então, se for homologado pela Justiça, esse acordo descumprido é objeto de ação pela Justiça para que seja recebido aquele valor. Então, dará segurança, credibilidade àquilo que está sendo falado pelo empregado e também pelo empregador. É a chamada e discutida segurança jurídica. Quando a gente fala em homologação, o senhor falou da questão de 2 advogados. Tem que ter esse acordo, ele tem que ter o advogado do empregado e do empregador, 2 advogados. Não pode só o contratante, né, o empregador, a falar só por ele e levar para a Justiça. E o juiz pode não acordar. Exatamente. São necessários 2 advogados, que o empregado escolha o dele e que o empregador escolha o dele. São advogados distintos que sentam para discutir. Às vezes esse acordo já vem previamente estabelecido pelas partes. O empregado entende um valor que tenha para receber, o empregador entende que deve também. Eles fazem um acordo prévio, leva aos advogados para que eles colocam um termo jurídico adequado. E aí ambos advogados apresentam à Justiça para ter o aval judicial. Depois desse aval judicial, depois da homologação desse acordo, é possível que alguma das partes se arrependa? Por exemplo, é possível que o empregado fale, não, eu assinei aquele acordo porque na época eu concordei, mas agora eu não concordo mais. Como que funciona isso? Não pode. Uma vez assinado e homologado pela Justiça, assunto sacramentado. Isso também acontecia muito. O empregado, às vezes, logo encerrava o contrato de trabalho, querendo receber um valor qualquer, recebia aquele crédito, punha no bolso, 2 anos depois, buscava a Justiça com uma ação.
Então, isso era motivo de muitas discussões. Não, mas eu já fiz um acordo, já paguei esses valores. Então, pagava-se um complemento. Então, agora não. Uma vez realizado esse acordo e homologado, não cabe mais arrependimento. Então, agora, existem algumas regras que devem ser seguidas nesses acordos, que daí os juízes vão avaliar se esses acordos estão dentro da regra para homologar. Exatamente. Se for necessário, o juiz pode, inclusive, chamar o Ministério Público. Ou seja, o objetivo é dar segurança às partes. É a segurança jurídica que nós tanto precisamos. Quais os benefícios ou não para os trabalhadores e empregadores? Muda? É só nessa questão de segurança mesmo? Tempo. Em média, um processo pode levar 3 a 5 anos em Goiás para ser julgado e finalizado, né? Não só julgado em termos de sentença, mas é receber o crédito trabalhista. Leva-se anos para que isso aconteça. Em São Paulo, por exemplo, são processos que levam 10 anos. Você pode fazer isso aqui em 30 dias. Então, é algo que te dá segurança no recebimento e agilidade na conclusão do processo. Juiz, a gente fala muito, doutor, a questão de pessoas que procuram a justiça, procuram advogados para ações trabalhistas. Existe, eu não falo que é um ditado popular, mas existe uma crença assim de que todo empregador que processa, ele vai ganhar a causa. De que o empregado que processa, ele vai ganhar a causa e que o empregador sempre vai perder. Eu já vi muitas pessoas falando, não, qualquer processo trabalhista, a justiça sempre está do lado do trabalhador. Essa é a realidade? Como que o senhor analisa hoje as questões? A questão é que realmente existem as regras, elas são cumpridas e cada caso é um caso? Como que é essa questão? Nós temos normas processuais, Sim. A CLT, o processo do trabalho, que estabelece os pagamentos devidos. Se o empregador não cumpre esses pagamentos à época do contrato, quando chega-se uma ação trabalhista, ele perde, não tem a discussão. Então, o que cabe nesse ponto? É o empregador, a empresa, o patrão, tomar os devidos cuidados, atender às regras da CLT dos pagamentos. Por exemplo, uma das ações que mais acontece no Justiça do Trabalho, jornada de trabalho, hora extra. Então, uma forma de facilitar é colocar um registro de ponto. É obrigação do empregador. Por que ele não coloca? E aí depois, uma ação trabalhista, cria-se esse mito. Foi para a justiça, eu vou perder. Mas perde por conta da organização que as empresas não têm. Então, nós temos que mudar a cultura do empresário. Não é a cultura do empregado, ele está buscando os direitos dele. Sim. Se o empregado não tiver direito, a justiça, de fato, ela vai impedir uma ação litigiosa que não tenha resguardo legal. Então, nós precisamos de mudar a cultura do empresário, com consultorias, com orientações, para gerir bem um contrato de trabalho. De buscar o conhecimento mesmo, para aplicar essas regras no dia a dia, né? Enquanto Exato. A pessoa está ali trabalhando. Exatamente. Hoje as empresas têm os sindicatos que podem dar assistência. As empresas, às vezes, têm advogado, mas não consultam as regras processuais, uma advertência, como que eu devo proceder, se trabalha em ambiente insalubre, com periculosidade, tem que entregar EPIs, ou seja, as regras existem, elas precisam ser cumpridas. Tá certo, então. O pessoal está mandando mensagem aqui, 991095099. A Juliana Alcântara, ela falou que o avô dela trabalhou, foi funcionário público a vida toda e foi aposentado como rural. E que ela só descobriu agora depois que ele faleceu. Como proceder? Há algo que ser feito nesse caso? É que nós estamos tratando de uma demanda previdenciária. E também funcionário público, que são demandas totalmente distintas, né? Sim. Ela pode sim buscar uma assessoria de um advogado para, às vezes, passar essa pensão para a avó. A avó tem direito, mas é preciso que ela tenha uma orientação jurídica nesse sentido. Uma ação previdenciária e vinculada a funcionalismo público. Se não tiver a avó, pode ser para um filho ou para um neto? Não passa. Somente a avó. Se for casada. Se for casada. Agora começam as perguntas. O Escobar mandou mensagem aqui. Ele falou assim que trabalhou para um candidato. Eleição, né? Trabalhou para um candidato, combinou o valor de R$4.000, trabalhou 2 meses e agora ele não foi eleito e disse que não vai pagar. Como que ele faz para receber? É uma triste realidade. E ele é responsável por esse pagamento, pode às vezes até gerar um vínculo trabalhista. Há muitas ações pós-eleições que discutem o vínculo trabalhista ou não. Pela informação, não há um registro de vínculo trabalhista, mas há um pactuado de um valor a se receber em determinado tempo de trabalho. Mas esse tempo de trabalho pode gerar uma obrigação de assinatura de carteira. Então, ele tem que buscar um advogado para apresentar essas informações para uma análise
a ser levada na justiça. Mesmo se não tiver um contrato? Mesmo. A quem cabe discutir isso? A justiça. Tendo ou não um contrato, tem que acionar a justiça. Tem que às vezes uma conversa de WhatsApp, um print já serve, prova? Prova. Uma conversa de WhatsApp, testemunha, colegas de trabalho daquela época, fotos. Então, tudo isso é possível de se levar a uma discussão judicial. Tá certo, então. Eu conversei aqui com o Luiz Nicoli, ele que é advogado trabalhista. Você que tem alguma dúvida para o doutor Luiz, passa o seu @, doutor, onde é que as pessoas podem te encontrar, podem marcar uma consulta lá no Instagram. @luiz.nicoli. Luiz com S, luiz.nicoli. Tá certo, então Nicoli com I também? Nicoli com I. Nicoli. Muito obrigado pela participação. Bom dia para o senhor. Eu agradeço, sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, bom dia.